Pessoal, vamos dar continuidade aqui. Nós falamos dos procedimentos, né? Dos primeiros procedimentos especiais de jurisdição voluntária, previsto entre os artigos 719 a 724, né? Que são procedimentos que aplicam os procedimentos que estão no artigo 725, cujo procedimento é típico, né, para todos eles, que é o procedimento aplicável nos artigos anteriores, do artigo 719 a 724. E agora a gente passa a visualizar os procedimentos especiais de jurisdição voluntária, eles são considerados procedimentos nominados, né? Cada um tem um procedimentozinho próprio. O primeiro dele é a notificação e interpelação. O segundo deles é alienações judiciais. O terceiro é divórcio, separação consensual, extinção consensual de união estável, alteração de regime de bens do matrimônio. Terceiro, quarto, testamento e codicilos. Quinto, herança jacente. Sexto, dos bens de ausentes. Sete, das coisas vagas. Oito, da organização e da fiscalização das fundações. 9. Da ratificação dos protestos marítimos ou dos processos testemunháveis formados a bordo. Antes da gente começar a ver um por um, a gente vai ver isso de forma bem breve, bem superficial, porque a gente vê que são 6 questões procedimentais que são aplicáveis, né, a todos esses procedimentos, tanto os anteriores do módulo da aula anterior quanto a esse. Anotem aí, o primeiro deles é que tem início, eles podem terem seu início ou pela provocação do interessado, né, ou do Ministério Público ou da Defensoria Pública. Então, podem ter início ou pela provocação do interessado, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público. Segundo, o Ministério Público só deve atuar como custos legis, né, nos casos do artigo 778. Então, o Ministério Público vai atuar como custos legis nos casos do artigo 178. Terceiro ponto, a Fazenda Pública sempre será ouvida nos casos em que tiver interesse. A Fazenda Pública sempre será ouvida nos casos em que tiver interesse. Quarto, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateada entre os interessados. Interessados aqui nos procedimentos, gente, é o nome dado a outras partes, né, do processo. Então, tem o requerente, polo ativo, e interessados, todos aqueles que figurarem no polo passivo. 5. A decisão em procedimento de jurisdição voluntária faz coisa julgada. Falei isso no módulo da aula passada. A decisão em procedimento de jurisdição voluntária faz coisa julgada. E último ponto, será cabível ajuizamento de ação rescisória nos casos previstos no artigo 966 do CPC. Será cabível o ajuizamento de ação rescisória nos casos previstos no artigo 966. Passados esses pontos, a gente passa a ver cada um desses procedimentos típicos, beleza? Bora lá? Sobre a notificação e interpelação, tá lá nos artigos 726 e 729. Anotem aí os pontos principais. As notificações e interpelações podem ser feitas ou por protestos, ou por notificação, ou por interpelações. Serve para você constituir o requerido em mora, né, para poder dar ciência de uma situação prevista num contrato. Então, você pode buscar a justiça para poder fazer essa notificação. Assim como você faz a notificação de desocupação extrajudicial no cartório, você pode fazer, né, via judicial. Então, 2 pontos importantes. Não tem caráter constritivo de direito, mas apenas torna público que alguém fez determinada manifestação. Eu tornando público a minha manifestação. E segundo ponto, esses atos formais não têm outra consequência jurídica a não ser o conhecimento incontestável da manifestação de alguém. Beleza? Então, quando for previsto um negócio jurídico ou para dar ciência, né, pública de uma determinada situação, você pode utilizar-se de um protesto, a notificação ou da interpelação. Exemplo, vou dar um exemplo aqui para arrematar. Você fez uma procuração pública para determinada pessoa. E aí essa procuração foi revogada e você quer tornar-se
público, né, dar conhecimento, né, efeito, vamos colocar assim, efeito erga omnes, né, para que todos saibam, só entre aspas, tá, gente? É a utilização dessa expressão. Para que todos saibam, você pode manejar o quê? Uma interpelação judicial, beleza? Esse é um exemplo. Então, sobre notificação e interpelação, essas são as situações. Sobre as alienações judiciais, estão lá no artigo 730. Para que servem as alienações judiciais? Anote aí. É o procedimento, né, por intermédio do qual o Poder Judiciário, agindo de ofício ou mediante a requerimento da parte interessada, procede à venda de bens privados. Então, é o procedimento pelo qual o Poder Judiciário, agindo de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, procede à venda de bens privados. Quais são as hipóteses, né, de procedimento? São duas, né, o procedimento inominado, né, artigo 720, inciso terceiro a quinto, né, é o procedimento autônomo, sem qualquer vinculação ao outro processo, e o procedimento nominado, previsto no artigo 730, né, que é cabível como função cautelar no curso de processo pendente, sempre que não houver acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem. Exemplo, partilha dos bens de um divórcio. Não há acordo com quem vai ficar com cada bem, aliena-se tudo. Beleza? Sobre alienações, isso. Gente, próximo procedimento aqui diz respeito ao divórcio, né, e separação consensual realizados de forma extrajudicial. Estão lá entre os artigos 731 a 734. Falamos, né, desse assunto lá quando a gente estudou as ações de família. Só reforçando, pode ser feito por meio de escritura pública, é preciso que haja vontade das partes, né? E há estados aí que já estão regulamentando, né? Ainda que haja presença de filhos menores, né? Mesmo que haja acordo, pode ser feito pela via extrajudicial, né? A desjudicialização dessa demanda, né? Então, o que muda é o seguinte, todo o processo administrativo feito perante o cartório vai para o Ministério Público e retorna com a rapidez, né, ímpar, né, com a homologação ou não daquilo que está sendo pactuado, caso não haja, né, ou haja prejuízo para o menor. Então é verificada essa questão, se tiver prejuízo não vai ser possível a homologação. Então todos devem estar representados por advogado, é lavrada uma escritura pública que não precisa, né, de ratificação em juízo, tem todos os efeitos de uma sentença. A escritura pública deve ser levada à averbação no cartório de registro civil, onde foi realizado o casamento, para que seja averbado o divórcio, né, e a pessoa pegue nova certidão de casamento, beleza? A partilha também é homologada, né, é feita nessa escritura, homologada na escritura, né? E a escritura serve para averbação nos órgãos, né, nos cartórios de registro dos bens, né, dos cônjuges que estão separando, beleza? A presença do advogado, tá? E o Ministério Público no primeiro momento não é necessário, a não ser com essa inovação deste ano aí, da possibilidade de se fazer, né, mesmo com a presença de menor, tá? Isso aí foi inovado, e cada estado está colocando, né, esse procedimento em prática, tá bom? Próximo procedimento, testamentos e codicilos, artigos 735 a 737. Nos testamentos e codicilos, né, que estão lá entre os artigos 735 e 737, essa matéria vocês estudam, né, em direito das sucessões, mas vamos lá. Testamento é o ato jurídico personalíssimo, né, unilateral, gratuito, solene e revogável, né, pelo qual alguém, testador, dispõe no todo ou em parte de seu patrimônio para depois da sua morte, né, bem como realiza outras declarações de natureza pessoal, tá? Então, esse testamento é feito, né, caracteriza inclusive a classificação da sucessão, podendo essa ser legítima se observado o critério legal,
testamentária, que é o caso, né? Ou legítima e testamentária, na qual herdam herdeiros legais e os aqueles herdeiros previstos no testamenteiro, herdeiros testamentários, né? Testamento ele pode ter algumas modalidades, né? Eles se classificam em ordinários, que é o público, cerrado e particular, vocês sabem a definição disso, e os especiais, que é o aeronáutico, marítimo e militar. Qual que é a finalidade do procedimento, né? O codicilo nada mais é que um testamento informal previsto lá no artigo 1881 do Código Civil. Parem aqui, leiam o artigo, leiam o material, tá? Qual que é a finalidade? É conhecer a vontade do testador, verificar a regularidade, né, e a autenticidade do testamento particular, bem como determinar a sua execução. Não se discute, né, questão de autoindagação a nível de testamento, né, e há um procedimento para a abertura de cada testamento, tá? Então, observar essa previsão dos testamentos estão todos no Código Civil, entre os artigos, né, o público no 1864, o cerrado no 1868, o particular no 1876, o aeronáutico no 1889, o marítimo no 1888 e o militar no 1893. Por que que eu não vou explicar cada testamento aqui? Porque não é matéria de processo, tá? É só para deixar claro para vocês que, né, o procedimento para a abertura de um testamento é um procedimento especial de jurisdição voluntária. Próximo tema, herança jacente, né? Está lá entre os artigos 738 a 743. Na herança jacente, né, revela-se uma situação de fato, né, em que ocorre a declaração da herança, mas não existe, né, quem se intitule como herdeiro, não herdeiros, né? Então, a finalidade desse procedimento é o quê? Preparar a transferência dos bens vagos para o patrimônio público, né? Nesse caso em que não há herdeiros, os bens vão para o Estado, né? Esse procedimento ele pode ser instaurado de quatro formas, ou de ofício pelo juiz, ou pelo Ministério Público, ou pela Fazenda Pública, ou por qualquer interessado que tome conhecimento dessa situação. Ah, meu vizinho morreu, não tinha ninguém. E aí? Né? Procedimento especial de transferência dos bens, né, que é definido pela herança jacente. Dois aspectos. É publicado um edital, né, na rede mundial de computadores, no site do tribunal, da respectiva comarca, né, para que o que e plataformas do Conselho Nacional de Justiça, para que todos tomem conhecimento dessa situação e na inércia, né, procede-se a transferência do patrimônio do decurso para né, o Estado, beleza? Próximo tema dos bens de ausente, está lá entre os artigos 744 e 745. Nos bens de ausentes, né, o que ocorre? É uma situação em que é utilizado esse procedimento para aquele que se ocupa na nomeação de curador, né, da arrecadação, da administração dos bens, da sucessão provisória e da conversão desta em partilha. Ausente é aquela pessoa, né, que não se sabe o seu paradeiro, né, desaparece do seu domicílio sem que dela haja notícia, sem ela ter deixado ninguém representando ele. Então, é publicado um edital e não comparecendo esse ausente nem eventual procurador, os interessados podem requerer o quê? A abertura da sucessão provisória. Então, quando fala dos bens de ausentes, é um procedimento prévio à abertura da sucessão provisória, que só será aberta, né, e convertida em definitiva em três hipóteses: quando houver certeza da morte do ausente, né, decorridos de 10 anos do trânsito em julgado da sentença que determinou a abertura da sucessão provisória, sentença desse procedimento, né, ou a última situação, quando a ausente contar com 80 anos de idade e não houver notícia dos seus paradeiros nos últimos 5 anos. Presume-se, né, a ausência definitiva nesse caso. Beleza? Então, dos bens de ausentes previsto lá nos artigos 744 e 745. Próximo tema, das coisas vagas, né? Próximo procedimento.
que está lá no artigo 746. Coisa vaga é aquela coisa móvel perdida pelo dono e achada por outro, aquele que descobre, né, uma determinada coisa. E aí, o que acontece quando, né, esse descobridor acha essa coisa, né? Gente, esse procedimento serve para regularizar, né, regulamentar a entrega da coisa perdida e achada, né? Nas hipóteses em que o descobridor, apesar de ter adotado as medidas necessárias, não conseguiu localizar o dono. Qual que é o procedimento? Primeiro, publicado no edital, né? Se o dono ou possuidor não comparece, ocorrerá sua venda, né, em asta pública pertencendo remanescente ao município em cuja circunscrição foi encontrada, né, deduzidas a recompensa do descobridor e as despesas, certo? Ou seja, o descobridor fica com parte, né? E o que sobrar vai para o município onde a coisa foi achada. Se o dono ou possuidor comparece, o que acontece? O juiz vai mandar entregar a coisa, o descobridor terá direito à recompensa pela restituição e não poderá ter valor inferior a 5% da coisa achada, conforme o artigo, né, 1234 do Código Civil. Bem bacana essa aí para aquelas pessoas, né, de bom coração, né, que queiram formalizar a situação da coisa achada. Beleza? Tranquilo? Não tem custas nenhuma, tá? O cara, a pessoa que achar essa coisa e for submeter esse procedimento, com a venda da coisa tem que se pagar esses custos, beleza? Próxima situação da interdição, tá lá entre os artigos 747 e 758.